Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger e esse é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Uns deputados entraram, inclusive duas deputadas, né, federal, do PSOL, entrou com um projeto de lei que eu achei até interessante. Esse projeto de lei proíbe que empresas oficiais, né, elas emprestem dinheiro para as empresas que participaram e financiaram os atos terroristas. Eu achei interessante, falei, é lógico, se eles financiaram esses atos terroristas, eles não precisam pedir empréstimo para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, que são oficiais. Então, eu acho certo que tem que proibir mesmo. Concordo plenamente com esse projeto de lei. Agora precisa ver se isso passa, né? Passa no Senado. Agora, o PSOL, né, entrou com uma ação para cassação de mandato, para cassar o mandato da Damares Alves, que ela foi ministra dos Direitos Humanos e agora ela foi eleita senadora da República. E eles entraram com uma ação para cassar o mandato da Damares Alves, porque quando ela era ministra dos Direitos Humanos, ela recebeu um monte de denúncia sobre os índios e Yanomamis, o que estava acontecendo nas terras indígenas, o que os garimpeiros estavam fazendo. Eles estavam destruindo tudo e os índios estavam sem alimentos, até sem água para tomar. Eles estavam sem água para tomar. E o pessoal entrou lá com ação para cassar o mandato da Damares Alves, porque ela, como ministra, não tomou nenhuma providência para ajudar os índios. E os índios numa miséria danada. Os índios morrendo de fome, tendo que tomar água poluída com mercúrio. Que nas fotos que eu vi, o que acontece, o mercúrio, ele ataca inclusive o couro cabeludo. Você percebe que eles ingeriram mercúrio porque o cabelo vai caindo. Então você vê aquelas criancinhas toda com o cabelo ralo, quase careca, porque não tem água potável para tomar. E essa ministra, que é uma canalha, ela pediu para o presidente Bolsonaro, na época que ela era ministra, para não mandar água potável para os índios e Yanomamis, porque ela sabia do que estava acontecendo. Porque o que acontece? O Bolsonaro, ele liberou garimpos nas terras indígenas. Tinha mais de 20 mil garimpeiros lá. E os garimpeiros acabaram com tudo, acabaram com a roça dos índios e acabaram com a água. Então os índios não tinham pesca, nem caça e nem água para tomar. E não tinha lugar para plantar, porque os garimpeiros acabaram. Além de tirar toda a roça deles, eles meteram o trator na roça para garimpar a terra. E os índios morrendo de fome. E a Damares, como era ministra dos Direitos Humanos, ela não tomou providência nenhuma, essa canalha, porque é uma canalha. E agora ela foi eleita pelo pessoal de Brasília, a senadora, agora ela é senadora da República. E o pessoal entrou com um pedido de cassação de mandato.
Tem que caçar uma. Eu acho que eu sou de acordo a que casse o mandato, não só dela, como de todos aqueles que participaram daqueles atos de terror em Brasília. Tem que caçar esse pessoal mesmo. É um monte deles. Senador Magno Malta, Damares Alves e um bando deles. Aquela Carla lá também que tirou a arma para atirar num rapaz no meio da rua. Tem que caçar o mandato desse pessoal, porque esse pessoal não tem escrúpulos e não tem respeito pelas pessoas e nem pela democracia do país. Então tem que caçar o mandato. Eu sou a favor que casse o mandato dessa senadora. Agora, sabe como é que é? O Conselho de Ética do Senado Federal, na gestão passada, ele não fez absolutamente nada. É um Conselho de Ética totalmente antiético. Ainda mais agora. Ainda mais agora que a maior parte deles são bolsonaristas. Você acha que vai acontecer alguma coisa? A maior parte sendo bolsonarista. Eles vão caçar o mandato de uma outra bolsonarista? Eu acho que só se acontecer um milagre. Se acontecer um milagre, pode até ser que o Conselho de Ética do Senado faça alguma coisa. Mas eu não acredito que eles vão fazer absolutamente nada. Sabe aquele terrorista que queria lá explodir o aeroporto de Brasília? Então, esse bolsonarista, terrorista bolsonarista, ele escreveu uma carta endereçada ao Bolsonaro. E na carta, esse terrorista, o nome dele é Jorge Washington de Oliveira Souza, que ele está preso no presídio da Papuda, com prisão preventiva decretada. A prisão preventiva foi decretada logo que ele foi preso. Esse terrorista bolsonarista disse na carta ao Jair Bolsonaro que a ação do Jair Bolsonaro que insuflou ele a colocar a bomba lá no aeroporto de Brasília. E a carta dele ainda tem um pouco mais longa. Ele coloca: o Senhor despertou esse espírito em nós, escreveu o terrorista. A carta foi encontrada pela Polícia Federal no bloco de anotações do celular do terrorista. E ele escreve o seguinte: peço ao senhor presidente ou a qualquer órgão militar autorização para permanecer no acampamento, no QG do Exército, onde ficou aquele acampamento em frente ao Exército. E lá, esse terrorista, ele fabricava bomba, porque ele já levou um monte de equipamento, e ainda ele coloca na carta. Ele coloca: permanecer no acampamento devidamente documentado com produtos de uso. Ele coloca, inclusive, quando ele foi preso, esse terrorista, porque o negócio é o seguinte: ele alugou um apartamento para guardar uma boa parte das armas e munições e bomba que ele levou para Brasília. Saiu do Pará e foi até a Brasília. E em nenhum momento ele foi parado para ser revistado, nem nada. Foi direto para Brasília.
alugou um apartamento, colocou as bombas lá e foi para o acampamento do QG, lá do Exército, em Brasília. Ainda na carta, o terrorista diz que ele gerenciava postos de gasolina no Pará e que chegou em Brasília em novembro, após a vitória do Lula nas eleições. Aí ele foi para Brasília, entendeu? Para ajudar na manifestação de apoio ao Bolsonaro. E isso portando arma e muita munições. Em diligências, esse terrorista que está preso e tem que ser condenado porque ele queria fazer um estrago em Brasília. Imagina só se a bomba explode naquele caminhão de combustível, de querosene de aviação. Ia matar um monte de gente. Ia ser um caos em Brasília. Então esse terrorista tem que ficar na cadeia. Até ele se convencer que a bobagem que ele fez foi uma bobagem muito grande. Dê um like, se inscreva no canal e compartilhe as informações. Não esqueçam do like. Certo, pessoal? Em diligência nas terras Yanomamis, em Roraima, a Polícia Federal encontrou o índio Yanomami ferido e um morto. Isso por garimpeiros dentro das terras Yanomamis, em Roraima. A investigação ocorreu na segunda-feira após denúncia que 3 índios tinham sido assassinados pelos garimpeiros. A fonte, inclusive, afirma que os policiais foram até o local para investigar a denúncia de morte dos indígenas causado pelos garimpeiros. Os agentes estão apurando que um indígena foi morto e o outro estava gravemente ferido por arma de fogo. As diligências nas terras indígenas, em Roraima, a Polícia Federal encontrou o índio, já um índio morto, e o outro gravemente ferido por arma de fogo. Ainda os garimpeiros continuam matando. Os garimpeiros continuam matando os índios. E não está acontecendo nada. Ninguém é responsabilizado por essas mortes. O governador de Roraima não toma nenhuma providência, porque ele é bolsonarista e ele também apoia o garimpo. Ele apoia o garimpo. Inclusive, na época que esse governador foi eleito, ele até fez um discurso dizendo que em Roraima não tem PT. Lá quem manda são os garimpeiros. Isso foi a alegação dele. E ele foi eleito. Ele foi eleito. Só que o negócio é o seguinte, a Polícia Federal está investigando, inclusive a irmã dele está sendo investigada, a Wanda Garcia de Almeida, irmã do governador de Roraima, o tal de Antônio Denário. Antônio Denário é o governador de lá que apoia os garimpeiros. Inclusive, em declaração
dele. Ele foi entrevistado e ele fala, sabe o que ele falou? Ele falou assim, que esses indígenas, eles têm que ser aculturados e passar a morar na cidade. Tem que sair da mata. Para que ficar enfiado lá naquela mata? Os índios têm que sair da mata e morar na cidade. Esse governador de Roraima também, vou lhe contar um caso. Parece que a família toda dele está envolvida na comercialização do ouro ilegal das terras Yanomamis. Porque eles vão lá, tiram o ouro que é nas terras Yanomami, não beneficiam em nada os índios. Os caras não levam uma laranja para os índios. Já poluíram toda a água dos rios. Acabaram com toda a alimentação dos índios. E ainda, os garimpeiros estão matando os índios. E ninguém está sendo responsabilizado por essas mortes. Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe as informações. Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Se inscreva no canal, é de graça. Não paga absolutamente nada, certo? E não esqueça do like. O like ajuda muito o canal, certo? Companheirada, eu tenho uns vídeos que falam sobre artes plásticas, sobre pintura, escultura, gravura, cerâmica, que foram exposições feitas na época da ditadura militar. E sabe como é ditadura militar? Quando a gente fazia uma exposição, a polícia ia lá e prendia todos. E tudo, inclusive pintura, escultura, gravura, ficaram presas no prédio do DOPS por muito tempo, quase 2 anos, inclusive. Só quando foi anistiada que foi liberada, certo? Então vocês entram no canal, dá uma olhadinha no vídeo e comenta o que vocês acharam, certo? É importante o comentário de vocês a respeito desses trabalhos. Na ditadura militar. O que é uma ditadura militar? E tem esse povo que deve ser débil mental, que estão pedindo a volta da ditadura militar. Os militares são incompetentes, não conhecem absolutamente nada, e esses idiotas ficam pedindo a volta da ditadura militar. Porque só pode ser idiota para pedir a volta da ditadura militar. Não tem outra forma. Não tem outro nome para dizer. Porque só um idiota pede a volta da ditadura militar. Ou o desconhecimento completo. Quer dizer, essas pessoas não lêem história, é só ler história do Brasil que vocês vão saber o que é realmente a ditadura militar. Então entra lá no canal, veja o vídeo e compartilhe, entendeu? Dê a sua opinião a respeito dos trabalhos e do que realmente vocês acham que a ditadura militar fez no Brasil, certo? Fico por aqui e um tchau, pessoal.